Momento turbulento no Corinthians. Memphis Depay da declaração que gera muito incômodo para a mídia e também para alguns torcedores e alguns jogadores, alguns companheiros de clube. Segundo a imprensa, essa declaração pode ter influenciado na demissão de Ramon, técnico do Corinthians. E o Corinthians já está quase fechado com Dorival Júnior. Será? Tudo isso você vai ver nesse vídeo aqui. Vou deixar o crédito do vídeo da reportagem na descrição. E antes de tudo, eu quero me apresentar. Eu sou o Fabrício do Fabrício na Área. Trago análises de jogos de futebol e também entrevistas coletivas e essas reportagens interessantes sobre o mundo do futebol. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tá com o dedo no like, se inscreve no canal para não perder nada do mundo da bola e bora ver o que está acontecendo no time. Com quem não tem paz neste momento de Sexta-feira Santa. O Corinthians, clima quente, dentro, fora de campo. Lili Nascimento. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians fez nesta sexta-feira a última preparação para o confronto de sábado contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, quinta rodada da competição. O Corinthians, que ainda não anunciou o novo treinador, deve ter à beira do gramado Orlando Ribeiro, treinador do Sub-20, que já comandou o treino nesta sexta-feira. Mais alguns desfalques, tá? O Rodrigo Garro ainda segue como desfalque no timão. O goleiro Hugo Souza vem acelerando aí a recuperação para tentar voltar o quanto antes, mas ainda é dúvida. Thales Magno teve que ir ao hospital por suspeita de pneumonia, então não deve estar em campo também. Igor Coronado segue se recuperando, portanto o Corinthians deve ter alguns desfalques para essa partida sim. O Corinthians, que precisa vencer, veio de 2 derrotas consecutivas, a primeira contra o Palmeiras e depois contra o Fluminense, que acabou culminando na demissão do técnico Ramon Dias, do comando do timão. Sabemos que o time precisa de uma resposta em termos de resultado, então pode esperar muita dedicação, muita vontade, e nós vamos fazer o que for possível para o Corinthians vencer amanhã. O Sport é uma equipe que pressiona a nossa construção, eu acredito que eles vão fazer isso, eles fizeram isso em todos os jogos. Nós temos que sair ali com muita qualidade, chegar ao ataque com mais rapidez, e nós estamos jogando em casa, né? O torcedor não permite que a gente não pressione o adversário. Então é isso que nós vamos fazer, vamos pressionar, mas com equilíbrio. É um Corinthians que vai encontrar do outro lado o elenco do técnico Pepa, que precisa vencer. Nos 4 últimos jogos somou apenas 1 ponto. Portanto, o elenco do Sport vem para a Neoquímica Arena, chega em São Paulo para tentar buscar a vitória diante do Corinthians, jogando na casa do adversário, o que nunca aconteceu na história do confronto entre as duas equipes. Nos bastidores aí, enquanto as duas equipes se preparam para entrar em campo, para o lado do Corinthians há uma força-tarefa para anunciar o quanto antes um novo treinador. A expectativa é de que o novo comandante do timão possa assumir a tempo de treinar a equipe para o confronto contra o Racing do Uruguai pela Sul-Americana na próxima quinta-feira. Terceira troca da era Augusto Melo, técnicos do Corinthians na gestão do atual presidente. Mano Menezes, um aproveitamento de 20%. 34 dias no cargo, lembrando que quando ele assumiu já era o treinador. Ele teve mais dias no comando nessa passagem que teve, mas com o Augusto Melo apenas 34 dias. Antônio Oliveira 144, 51,7%, Ramon Dias 60,6%, 281 dias. O Melo assumiu o cargo em 2 de janeiro de 2024. Aí o Mano já era o técnico. Vamos lá, primeiro que eu nunca vi, acho que foi a primeira vez que eu vi uma saída de um técnico feita pela TV do clube, o que me parece pelo menos que o clima era bom, né? A gente viu ali a despedida, viu falar o clube ouvindo a família Dias, e uma passagem que foi muito importante o ano passado para resgatar a equipe e livrar do rebaixamento, mas agora fica a questão, Elton. E agora, José, né? Como fica esse Corinthians que tem já conversa marcada com o Dorival? Como é que você vê essa? Bom, primeiro que a gente viu, quanto mais dias, e eu não estou falando dos dois, pai e filho, maior o percentual. Ou seja, você precisa dar tempo de trabalho para que esse trabalho se desenvolva. Segundo, eu acho que ele sai pela porta da frente por conta não só de ter livrado o Corinthians do rebaixamento na temporada passada, mas ter colocado o Corinthians, porque o Corinthians não classificou para a fase de grupos, sim, mas saiu da zona de rebaixamento para disputar pré-Libertadores, né, as fases preliminares da Libertadores, e conquistou o título estadual. Então não tem por que você demitir e terminar uma relação, e essa relação ela terminar com o técnico saindo pela porta dos fundos. Eu acho que ele cumpriu os objetivos que foram dados para ele. Agora a questão teria lastro para continuar mantendo o Corinthians entre os primeiros
primeiros colocados do Brasileiro, fazer uma campanha mais segura no Brasileirão, tentar na Sul-Americana conquistar o título, né? Bateu na trave 2 vezes, quarta de final no ano, semifinal na outra. Então o Corinthians ainda tem um campeonato importante a disputar, além, obviamente, da própria Copa do Brasil. E olhando para o futuro, olhando para o que tem pela frente, a tentativa do Dorival Júnior, que é um técnico que está à disposição no mercado, assim como os outros 2 últimos técnicos da seleção brasileira, o Fernando Diniz e o Tite. O Diniz já passou lá como atleta, né? O Diniz, acho que... Fernando Diniz? O Diniz, acho que passou no Corinthians como atleta, se não Foi, estou enganado. sim, passou. Como atleta. Não onde era o lá. Como atleta no Corinthians. E o Tite tem uma história magnífica, campeão da Libertadores, campeão do mundo. O Dorival é, resumidamente, um técnico que nos últimos anos tem se tornado um acertador de times. Isso aconteceu no São Paulo, isso aconteceu no Flamengo, isso aconteceu lá no Ceará, quando ele voltou para o mercado. E eu acho que o Corinthians permite, pelo elenco que tem, que ele consiga consertar, caso ele acerte com o clube, se ele aceitar a proposta, porque é um técnico que já se mostrou, né, nas últimas temporadas, capaz de acertar equipes. Dorival vai pintar no Corinthians os últimos 3 trabalhos do Dorival: seleção brasileira, uma avaliação de um trabalho ruim, São Paulo e Flamengo com títulos, a Copa do Brasil 23 pelo Tricolor, pelo Rubro Negro, Copa do Brasil e Libertadores 22. Mas ele fala outras coisas que ele falou, essas outras coisas que ele falou não caíram muito bem no vestiário corintiano, pelo menos é a apuração da nossa grande repórter Lili Nascimento, está no espn.com.br. Clima pesado no Corinthians, a declaração do Memphis Depay, que a gente já vai mostrar qual é, reforçar, né, relembrar, ele diz que tem dúvidas sobre a evolução do time após a derrota para o Fluminense na última rodada e que essa declaração teria caído como uma bomba no Parque São Jorge, além de a leitura ser de acelerar a queda do Ramon Dias. Os colegas não gostaram muito, não. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o que disse, mais uma vez, Memphis Depay. Well, we have a game in 2 days or 3 days. I think that we need to focus on the plan how to improve, to play. Once again, I think this team potential, we can do better. The players are willing to work hard, to sacrifice. But yeah, we have to create more chances. So to study and train and practice and learn how to create chances, you have to have an idea, you have to have consistency. And this team, in my opinion, we don't have consistency. So in the final third, sometimes we just cross the ball, but that's not how you're going to create chances, in my opinion. Cara, eu nem sabia, mas ele mandou um final third mesmo, cara. E eu falei Leicester, final third, ficou bom, embora também funcionaria, mas final third, gostei, mas vamos lá. Eu gosto desse tipo de coisa, assim, a declaração dele eu acho deselegante. Mas você acha dramática? Eu acho deselegante. Porque, como a gente sabe que a direção do Corinthians não tem nenhuma segurança, a direção do Corinthians está passando por um momento de instabilidade muito grande, páginas policiais e as páginas internas. Ontem, novamente, o presidente do Corinthians ficou de entregar o balancete dos últimos 6 meses para o Conselho Deliberativo analisar. A data final é dia 28. E ele não entregou novamente. Mais uma vez prometeu e não cumpriu. E o Conselho está com o cabelo em pé. Porque se ele entregar só dia 28, como é que eles vão analisar as contas em minutos? É difícil fazer isso em família, na nossa família. Pascoal, se você me perdoa, me desculpa, eu vou te perguntar, porque, pelo que eu lembro, existe já um outro pedido de impeachment em relação a isso, porque ele não entregou as contas e os contas prazos anteriores. O né? trimestre era do trimestre, agora é do semestre. Mas a do semestre ele tem a obrigação por lei de entregar. É lei. Ele tem que entregar. Ele tem que entregar para análise do Conselho e tem que publicar. Mas ele está atrasando isso, talvez para o momento final, the last time, né? Como disse o nosso... vou aproveitar o lance. Então, para poder... Então tem uma instabilidade interna, a instabilidade do presidente do Corinthians com o Conselho Deliberativo, a falta de clareza nessas explicações das contas com o Conselho Deliberativo, tem o problema nas páginas policiais do caso do Vai de Bet, a declaração do Memphis, que eu achei deselegante, porque uma declaração desse porte na Europa viraria bomba atômica. Ele estaria fora do time. Cairia uma bomba.
Cairia, isso na Europa, você jogou lá, você sabe. Não, tô falando. Uma declaração dessa na Europa cai como uma bomba. E acho que dentro do vestiário, dentro do vestiário você pode falar melhor que eu. Eu tenho um pouco de passagem dentro do vestiário, um pouco de história desse negócio. Então, dentro do vestiário, um sujeito vai falar com ele. O outro sujeito vai falar com você. Você falou de mim lá? Fui eu que fiz o pênalti? Você está falando que os jogadores experientes têm que tomar conta? É comigo o negócio? Então vamos falar aqui nós dois. E você que aluga um terreninho de 15 por 15 e não quer correr? Aí começa a discussão. Ou estou falando coisa que não é? Não, é verdade. Eu estou falando para você porque eu já presenciei isso algumas vezes na minha carreira. Isso entre eles resolvem. E de vez em quando vai voar uma caixa de isotônico. Chuteirada. Vai voar uma chuteira. Tem isso? Ô, meu senhor, você nem sabe. Opa, eu já vi caixa nem vou falar, no isotônico voar na parede. Sabe aquele espetáculo? Parece, pum, aí voa, espalha fogos da Disney. É um negócio de louco. Isso aí, agora, se ele vai ter que ele tem que se sustentar agora. Porque se ele falou, ele bota o pé no chão e finca o pé no chão e se sustenta. Por quê? Vai ter jogador que vai dizer o seguinte, o que você falou derrubou o treinador. Olha o que você fez. Tudo isso vai pesar contra ele. E ele que não jogue bem a partida de final de semana. É isso. Ele que não jogue bem, porque aí começa aqui, ó. Sabe aquele pessoal que fica aqui, ó? Pô, aqui tá no telão? Não, fica aqui na pressão, aqui, ó. Então. Olha ali, ó. Tá no telão, vou lá. Tá vendo ali o que eu tô falando? Eu achei que você... Tá ali, tá vendo o que eu tô falando? Aí vem daqui. Aí vai vir daqui. Aí a rapaziada vai começar aqui que já não é tudo isso, vai achar que não tá bom. Só para dar teve uma conversinha no primeiro jogo contra o CV. Lembra? Na fase classificatória que eles foram viajar e tal. E a torcida foi e tal. E depois do jogo, os torcedores da Gaviões da Fiel, né? Os dirigentes, o presidente, mais alguns... cobra criada, né, Pascoal? Pediram para conversar com o elenco. E o Memphis... Boa noite. Diz que eles só olharam para ele assim, boa noite. Ficaram olhando assim, baixou a cabeça, entrou e entendeu que não era uma boa noite. Né? Assim, eu tô com o Pascoal nesse sentido. Não vai ser fácil. Agora é do jeito. O que ele falou, ele vai ter que matar um zoológico por jogo. Não é um leão, é um zoológico por jogo. Hein? Isso é linguagem figurada. Ele vai ter que pegar a bola bater o escanteio, fazer o gol, levar no meio campo, dar a saída, roubar essa bola de novo e fazer o gol de novo. Virar o Michael Jordan. Porque ele vai ter que decidir todos os jogos. Porque o que ele fez é uma transferência de responsabilidade. Eu não vejo nada, mas assim, o problema está com... Vamos falar os nomes? Vamos dar os nomes? Vamos para o Félix Torres, o Martinez, porque não faz o pênalti. Né? O Carrijo, que é o jogador experiente, não consegue jogar. Ele não precisou dar nomes. Quando ele fala que ele precisa de jogadores mais experientes para ajudar os mais jovens e também os experientes que consigam equilibrar o jogo, ele está criticando os jogadores dele. Ele está criticando os caras que estão ao lado dele. Ele está criticando os caras que ficam correndo atrás da bola para entregar a bola para ele jogar em 30 metros, como o Pascoal já falou aqui, para jogar na nhaca, né? Porque ele, assim, sinceramente, tecnicamente ele é muito bom. Mas o discurso que vale para o Gabigol, o discurso que nós estávamos fazendo aqui para esses jogadores, vale para ele também. Essas foram as informações do Timão Paulista, Coringão, sobre aí Memphis Depay. Será que o elenco está rachado com o Memphis Depay? Teve algumas pessoas que não gostaram da declaração dele. Será que vai fechar mesmo 100% com o Dorival Júnior? E seria uma boa realmente para o Corinthians? Deixe sua opinião aqui nos comentários, que ela é muito importante para o nosso canal, ela é muito importante para a gente. Tá bom, pessoal? Forte abraço, obrigado pela audiência e, claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e taca o dedo no like se você gostou desse vídeo. Tamo junto e forte abraço.